Yo. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Professor Daniel aqui, Geografia. Bom galera, hoje vamos continuar o conteúdo sobre o continente asiático. Vamos lembrar que a gente está numa sequência de vídeos falando sobre o espaço mundial e a gente sempre vai trabalhar na perspectiva do espaço físico-natural, geográfico, relevo, vegetação e etc. E depois trabalharmos na questão da geografia da parte humana, realmente, a população, economia, a política e assim por diante. Na nossa primeira aula, na nossa aula passada, a gente falou um pouco sobre as características gerais do continente asiático, características essas que ficou claro que o continente asiático é um continente de contrastes, né, de grandes diferenças, e a gente já começou a perceber alguma dessas diferenças naturais, desertos, montanhas, rios, oceanos, uma grande costa, e assim por diante, mas também futuramente a gente vai perceber que esses contrastes, eles também são social, as desigualdades, assim por diante. E aí a gente percebeu na aula passada que o continente asiático ele é dividido em regiões, aquele mesmo princípio que a gente já sabe. Falou em região, regionalizar é dividir adotando um critério específico, beleza? Dividir adotando um critério. A gente divide para quê? Para ficar mais fácil para estudar, para entender, para organizar, para administrar. Então a Ásia ela é dividida em regiões, a gente vê essas regiões, Oriente Médio, Ásia Setentrional, Ásia Central, Ásia do Sul, Sudeste Asiático, Extremo Oriente, seis regiões. Tá. E também começamos a falar um pouco sobre o relevo do continente asiático. Encontramos as 4 unidades de relevo, mas algumas unidades se destacam, como os planaltos. Grande parte do território asiático está sobre planaltos, que tem uma fundamental importância na questão da hidrografia, né, porque a grande parte dos rios nascem do degelo dessas regiões de planalto, onde tem algumas montanhas sobre esses planaltos, ou as nascentes são nessas regiões de planalto. As grandes planícies, principalmente a planície indo-gangética, a planície do rio Tigre e Eufrates, a planície do rio Azul e Amarelo, onde estão concentrada a maior parte da população, a depressão absoluta, algumas depressões, dentre elas a mais importante delas, por ser a maior, que é o Mar Morto, e também falamos um pouco sobre as montanhas, no caso aí chama atenção a Cordilheira do Himalaia, onde nós temos o pico mais alto do mundo, o Monte Everest. Tranquilos aí? Também falamos sobre a hidrografia, né? E vimos a importância da hidrografia para o continente asiático, como eu acabei de falar aqui, a população está concentrada à margem desses rios. Tá? O que acontece na Ásia? A gente tem uma grande variabilidade climática e essas diferenças de clima, a gente tem alguns lugares muito secos, áridos e semiáridos, e esses rios são de importância para a sobrevivência da população. A gente sabe que grandes sociedades começaram a partir nas margens de alguns desses rios do continente asiático, como é o caso do rio Ganges, do rio Indo e principalmente do rio Tigre e Eufrates, que historicamente falando a gente vê bastante esses tigres, né, que é a Mesopotâmia, terra entre rios. Bom, galera, hoje vamos continuar ainda falando sobre geografia natural, sobre geografia física, e começamos aqui sobre os recursos minerais, tá? O que são recursos minerais? Os recursos minerais, eles basicamente são tudo aquilo que a natureza nos oferta, beleza? E no caso dos recursos minerais, eles podem ser considerados metálicos ou não metálicos. Algumas vezes eu vou usar o termo minérios. Quando eu usar o termo minério, eu também estou me referindo aos recursos naturais. Tá? Por que eu uso minério? Porque a gente chama de minério todo recurso natural que tem um valor específico, um uso, um valor econômico associado.
tendo em vista que existem alguns recursos que são naturais, que ainda a gente não aproveita, não empregamos um valor econômico a ele, por não sabermos como usá-lo e assim por diante, por não termos tecnologia ainda, por isso que não é chamado de minério. Mas, vez ou outra, eu estou falando aqui sobre minérios, então estou falando sobre esses recursos naturais. Bom, quem são os recursos naturais não metálicos? Por exemplo, o carvão, o petróleo, que são recursos também chamados de energéticos, a água, a areia, a brita, tá? Que são materiais utilizados bastante, a argila, que são materiais bastante utilizados na construção civil, utilizados para artesanato e assim por diante. E também temos os recursos metálicos, os minérios de ferro, cobre, ouro, prata e assim por diante. Pessoal, a disposição desses minerais depende da estrutura do lugar, beleza? Veja, vou repetir. A composição, a distribuição desses minerais dependem basicamente da estrutura desses lugares. Tem lugares que nós vamos ter bastante minério de ferro. Por quê? Porque a estrutura geológica ali, ela é de rochas magmáticas, metamórficas, onde nós temos os chamados escudos cristalinos. Já em outras regiões, nós vamos ter os minerais não metálicos do tipo energético, como petróleo e gás, e assim por diante. Porque ali são regiões de bacia sedimentar. Tranquilos aí? O que a gente vai ver? O continente asiático tem uma grande diversidade desses recursos, mas alguns desses recursos chamam a atenção, principalmente na região do Oriente Médio e da Ásia Central. Quem são os países do Oriente Médio? Só para a gente, alguns, tá? Só para a gente saber do que a gente se situar. A gente está falando ali de Arábia Saudita, de Iraque, de Irã, beleza? Do próprio Israel, tá? E quem são esses países da Ásia Central que eu estou falando também que tem uma importância? Cazaquistão, Turcomenistão, aqueles terminados em estão. Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, tá? Beleza? Bom, então desses recursos naturais que nós temos, o petróleo, ele é um dos principais. Por quê? Primeiro que ele é um dos recursos, hoje é o recurso natural principal do mundo. Claro, a gente fala, professor, mas a água não seria principal que o petróleo? Sim, mas como o petróleo está mais relacionado à produção industrial, etc., etc., quem tem o domínio do petróleo hoje, e desses recursos energéticos, hoje também tem o domínio de algumas coisas do mundo, da produção principalmente. Mas a gente sabe que futuramente, no futuro bem próximo, a água vai ser bem mais importante do que o petróleo. Então, como esse recurso natural ele é importante no mundo, evidentemente que aquele lugar que tem mais quantidade desse recurso vai ser um lugar mais importante. E o que é que nós estamos falando aqui? As maiores reservas de petróleo estão no Oriente Médio. Cerca de 60%. Então veja a importância aí do Oriente Médio, que é uma região na Ásia, beleza? Também chamado de extremo ocidente. É aquela parte que o Oriente Médio ele é uma região estratégica. Por que estratégico? Primeiro, é uma parte da Ásia que fica ali. Na Ásia, claro, mas ele está no limite da Ásia entre a Europa e a África. Então, está basicamente, quem está dentro do Oriente Médio está basicamente próximo a grande parte do mundo. Tá? Beleza. Outra questão importante, justamente, é a presença desse recurso que é o petróleo. 60% do petróleo aí está dentro do continente asiático, está dentro do Oriente Médio. Aqui eu trouxe os principais países que são produtores de petróleo, e aqui chama a atenção, vejam só, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Iraque, o Kuwait, Rússia, China, Cazaquistão, Omã, Índia, Indonésia, Azerbaijão e Catar. Esses são os principais produtores de petróleo, grande parte desses também produtores de gás. Esses países fazem parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Além desses países, existem outros que também fazem da OPEP. Por exemplo,
a Venezuela, o Equador, aqui na América do Sul, Angola, na África, etc. Claro que aqui eu estou colocando só os países que fazem parte da OPEP, aqueles países do Oriente Médio, já que a gente está falando sobre o continente asiático. Então, o que é essa organização? Os países que mais produzem petróleo no mundo, que têm as maiores quantidades de reserva, eles se organizaram, fizeram uma associação para determinar as diretrizes do petróleo. Por exemplo, preço mínimo de venda, para haver, assim, um controle sobre a produção mundial. E sobre a produção, que eu falo produção industrial e assim por diante. Então, sobre a produção do mundo. Então, quem controla o petróleo domina essa produção. Então, esses países da OPEP vivem financiados pela venda do petróleo, por isso que às vezes a gente assiste no jornal o valor do barril do petróleo, ele tem algumas oscilações. Essas oscilações são determinadas por esses países que juntos fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles determinam e eles dão as diretrizes de como é que vai ser a produção de petróleo no mundo, aumentando o preço, diminuindo o preço, de acordo com os seus interesses. E talvez em uma outra oportunidade a gente discuta um pouco sobre por que esse interesse de aumentar o petróleo, diminuir o petróleo, etc. Desses países aí que faz parte do OPEP, dentro da Ásia, porque reforçando que existem outros países que fazem parte da OPEP que não estão dentro da Ásia, o principal país e mais forte aí é a Arábia Saudita. Isso mesmo. A Arábia Saudita é o principal país produtor hoje. Hoje, o maior produtor de petróleo do mundo, Estados Unidos, conseguiu passar a Arábia Saudita porque os Estados Unidos têm usado o óleo de xisto, que é uma outra questão, outro assunto. Mas a Arábia Saudita ainda é um dos países mais importantes na produção de petróleo mundial e na Ásia, no Oriente Médio, é sem dúvida o mais importante. Claro, a gente vai ver que tem outros países que também produzem muito, né? Emirados Árabes Unidos, Dubai, etc. Mas não, a Arábia Saudita ainda é o mais importante. Então, juntos formam a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aí, o que eles fazem? Eles determinam as diretrizes do preço do petróleo e assim por diante. Tranquilos? Vamos seguir. Outro recurso que nós temos é o gás natural. Lembrando que o petróleo e o gás são características de regiões de bacia sedimentar. E aí nós temos a Rússia como o principal produtor de gás, tá? Da Ásia. Lembre-se que a Rússia tem um pedaço na Europa e um restante imenso na Ásia. A sua capital, Moscou, é na Europa, mas ela faz parte dos dois continentes. E aí eu chamo a atenção agora. O principal produtor de gás da Ásia é a Rússia. Beleza. E tem como principal destino a Europa. Naturalmente falando, o continente europeu ele é muito pobre nesses recursos energéticos de gás e petróleo. E o continente europeu ele acaba usufruindo de outras fontes de energia, de fontes alternativas, como energia nuclear, eólica, algumas hidrelétricas, enfim. Mas grande parte dos países da Europa precisam do gás natural que vem da Rússia. E a Rússia usa, evidentemente, esse domínio sobre o gás, sobre o recurso natural que ela tem. Para quê? Para continuar fortalecida dentro da divisão política da Europa. A gente sabe que a Rússia, até 91, era União Soviética, né, junto com outros países. O Cazaquistão, por exemplo, era um desses países. E desde que a União Soviética deixou de existir e a Rússia voltou a ser um país único, independente, ela passou por uma reformulação econômica. E essa reformulação econômica deixou a Rússia em condições complicadas financeiramente. Então, o que acontece aí? A Rússia tem crescido. Hoje ela é considerada um país emergente, assim como é o Brasil, a China, né? Um país que está em crescimento. Mas todo aquele arsenal, por exemplo, militar, a Rússia herdou. Por isso que ela está sempre entre uma das maiores
potências e quando tem qualquer situação no mundo, a Rússia sempre está ali envolvida, fazendo uma disputa principal com os Estados Unidos, agora também a China chegando. Beleza. E o que faz com que a Rússia, mesmo que financeiramente ainda não estando das melhores, a Europa tem países bem mais desenvolvidos economicamente do que a Rússia, e porque a Rússia continua essa pose toda, essa postura sobre a Europa? Justamente porque a Europa depende do gás russo. Beleza? Todo aquele aquecedores, os parques industriais que funcionam à base de gás. Esse gás vem basicamente da Rússia. E o não fornecimento da Rússia para a população europeia poderia trazer, claro, graves transtornos. Evidentemente que a Europa, a todo momento, ela vem buscando outras fontes, outras formas para diminuir a dependência da Rússia, mas ainda não. Então vejam, estou falando sobre isso para reforçar que quem tem o petróleo hoje tem poder sobre algumas coisas. Quem tem o gás também, principalmente se você tem um recurso em uma região onde a maior parte dos países acabam não tendo esse recurso. Então, logo, há uma dependência e aí há uma força política que a Rússia acaba exercendo sobre a Europa e alguns outros países. Beleza? Então, isso aí são ainda, vamos colocar assim, efeitos colaterais daquela Guerra Fria com os Estados Unidos, tendo em vista que os Estados Unidos ainda tenta diminuir cada vez mais a ação da Rússia na Europa. Não só na Europa, mas em outras partes do mundo, e a gente ainda vai discutir nessa unidade, quando falarmos sobre alguns conflitos, como Síria e etc., que tem ainda a parte dos Estados Unidos, tem parte da Rússia nesse conflito, e o principal motivo vai ser os Estados Unidos tentando diminuir a força da Rússia na Europa. E a Rússia buscando continuar exercendo sua força por causa da dependência que a Europa tem do seu gás. Então, não é uma dependência que a Europa tem da Rússia financeira, mas é uma dependência energética. E sem energia não há produção. Beleza? E outra questão que nós temos bastante são aqueles, aqui eu coloquei como outros minerais, mas minério de ferro, ouro, cobre, manganês, e assim por diante, que são aqueles recursos que a gente usa na eletrônica, na produção de aço, em circuitos, de uma forma geral. Então, eu coloquei aqui o principal produto, o principal minério que é produzido nesses países, que é o minério de ferro, onde China, Índia, Irã, Cazaquistão, Coreia do Norte e Turquia são os países que mais produzem. Também é um recurso muito importante. Por quê? Porque o minério de ferro é a base para a produção industrial. Toda a produção industrial, ela precisa dessa matéria-prima básica, que é o minério de ferro, que é a liga de aço. Então, as siderúrgicas, as metalúrgicas, elas vão pegar esse minério de ferro, vão transformar em ligas metálicas, claro, adicionando outros produtos e outros minérios vão ser encontrados dentro do continente asiático. E aí você vai conseguir, você vai ter uma grande produção. Então, vejam, minério de ferro é um recurso natural metálico, gás e petróleo é um recurso natural não metálico, é um recurso natural energético. Também nós temos o carvão mineral, que é um recurso natural, recurso mineral energético, né, não metálico, e também a China é um dos principais produtores e consumidores, tendo em vista que a China hoje dentro da Europa, dentro da Ásia, é a maior produtora industrial. E para produzir você precisa de energia, precisa de ferro, tá? Que é matéria-prima básica da indústria. E a China, ela detém tanto a produção de carvão quanto a produção de minério de ferro. Tranquilos até aí, galera? Beleza? Então, por hoje é só. Vamos ficar aqui apenas por aqui mesmo sobre os recursos naturais.
Na nossa próxima aula, ainda sobre a parte natural da Ásia, vamos falar sobre clima e vegetação, para assim, só depois a gente partir para entender a população do continente asiático. Tranquilos? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui o comentário no vídeo que eu vou responder para vocês. Ou também pode anotar, e quando a gente tiver a oportunidade de ter uma aula ao vivo, online, também vou tirar suas dúvidas. Não esqueçam de se inscrever no canal para incentivar o nosso trabalho, para divulgar o trabalho, colocar o sininho aí das notificações, beleza? Para sempre que a gente colocar um vídeo, vocês terem acesso a essas informações. No mais, um grande abraço e saudações geográficas. Yo, yo, yo.